Mateus, capítulo 6, abra comigo nesta manhã, somente a palavra de Deus, nesta posição das Escrituras, capítulo 6 de Mateus, versículo 1, 2 a 4, as palavras do Senhor Jesus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo, que já tem o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. O título desta mensagem nesta manhã é o espírito de autonegação, abnegação do crente em Jesus Cristo. Queridos, nós vimos até aqui que a ênfase do Senhor Jesus Cristo, agora neste capítulo 6, uma ênfase um pouco diferente, voltada para o relacionamento do crente com o seu Senhor. O Senhor Jesus Cristo segue através do grande sermão do monte. Em cada capítulo nós temos observado algo de fundamental importância para a vida do verdadeiro crente neste mundo. Esse capítulo nos recorda, capítulo 6, de algo vital. Deus, Ele não é apenas Deus, o Senhor soberano, o Criador de todas as coisas, mas que Deus é o nosso Pai Celestial. E cada crente em Jesus Cristo pode, deve se relacionar desta maneira com Deus, com o seu Criador, com o Pai Celestial, com o Senhor a quem nós podemos nos dirigir em oração como filhos e filhas que são amados por Deus. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Ele é um Pai santo, mas um Pai amoroso, um Pai perfeito, um Pai próximo, um Pai do seu povo, um Pai dos seus eleitos. Deus que escolheu a sua família na eternidade passada e que enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer e salvar o seu próprio povo, a sua família espiritual, os eleitos de Deus. E assim, nós temos um status espiritual elevado, meus irmãos. Tão grande, o privilégio de podermos nos dirigir ao Senhor, o nosso Pai Celestial. Esse título de Deus, Pai Celestial, recorda também a proximidade de Deus com o crente. Deus está próximo, Deus não está distante. E em nossa jornada deste lado do céu, a nossa santificação, o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, Deus é Deus que me vê, é Deus que sabe e conhece a disposição do meu coração, as afeições, os pensamentos. Ele me vê em minha casa, sentado na minha cadeira, Ele me vê sobre o meu leito, Ele me vê andando pela rua. Ele conhece cada um dos seus filhos e filhas muito bem. Ele sabe o paradeiro, o comportamento, o caráter, a personalidade de cada crente. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que conhece os seus filhos e filhas. Isso traz, neste capítulo, a nossa atitude para com Deus. Uma postura muito mais próxima, não é? Uma dependência muito mais real. E a figura que começa a se formar nos livros, recapitulado brevemente no capítulo 6, é a do cidadão do reino, vivendo a sua vida diante dos olhos de Deus. E a vida de um crente, a sua jornada deste lado do céu, é vista aqui como tendo dois lados. O capítulo 6 é dividido nesses dois lados. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo apresenta o crente, filho de Deus, e sua vida religiosa, se eu posso usar esse termo. A sua vida que envolve a piedade do crente, o cultivo de sua alma, o seu relacionamento com o seu Deus, verticalmente, o seu andar na presença de Deus, a sua adoração, o seu culto, o seu serviço, tudo aquilo que nós fazemos de maneira inteligente, consciente, desperta na presença do Senhor, o aperfeiçoamento da nossa vocação e eleição, isto é, santificação, tudo que encompassa a vida religiosa da alma de um crente. Mas o versículo 1 ao versículo de número 18. E a segunda parte deste capítulo mostra esse outro lado da vida de um crente. A vida do crente neste corpo, seu relacionamento com a vida neste mundo. Enquanto ele está jornando aqui deste lado do céu, o salvo com que interagir, lidando com a vida, o crente, o indivíduo, o cuidado ordinário da vida, em sua preocupação, ou cuidado, assim melhor dizendo, com o que comer, com o que vestir, onde morar, a sua subsistência, o seu abrigo, a sua saúde, todo esse espectro da sua jornada terrena, esses dois lados da vida de um crente. A segunda parte, do versículo 19 até o final do capítulo. E o Salvador, nós vimos, voltando um passo atrás, ele de uma maneira tão sábia, maestral realmente, ele introduz todo o ensino desse capítulo com uma declaração do versículo 1, que é uma espécie de princípio geral que vai governar todo o capítulo. Ele diz no versículo 1 do capítulo 6, observe comigo,
Guardai-vos de fazer as vossas esmolas, ou a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, o fazendo assim não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. E nós vimos que essa é uma declaração introdutória. Como assim introdutória? É uma declaração que resume o espírito de todo o capítulo. Deixa eu dar um exemplo de uma declaração como essa. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, o versículo 1 é uma declaração introdutória sobre tudo que será dito por Moisés, do versículo 2 até o final do capítulo 1, até o final da criação. Ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você percebe que ele está dizendo lá atrás, no ponto zero, no marco zero, foi Deus quem criou os céus e a terra. Tudo que existe, os animais e tudo que existe em minha volta. Moisés está dizendo ao povo que Deus fez tudo que existe diante de nós lá no princípio. Isso é uma declaração introdutória. E agora ele começa a esmiuçar. Ele volta no princípio, eu começo a ver a Canva, não é? A tela vazia e gris. E a terra sem forma, essa Canva estava vazia, havia as trevas sobre as águas, etc, etc. Ele tem a construção, a formação. Essa é uma declaração introdutória. No princípio que Deus os céus e a terra. Então ele começa a trazer o desdobramento do ensino. E é o que ele está fazendo aqui novamente no capítulo 6, pelo Espírito. Ele nos dá uma declaração introdutória, um princípio geral que vai governar todo o capítulo 6. Ele diz: o que eu vou dizer a partir de agora e exemplificar, o princípio é este: guardai-vos de viver a vossa piedade, a vossa religião, como um show diante dos homens. Nós observamos, que o termo esmola, versículo 1, no original não tem um nome diferente do termo esmola, que aparecerá no versículo 2. A melhor tradução seria piedade, vida de justiça, religião. Usando dessa maneira fica bem mais claro. Guardai-vos de fazer a vossa piedade, vossa religião, diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está no céu. E depois de ter trazido o princípio geral, ele começa a aplicar este princípio em 3 exemplos. Porque cada faceta da minha vida religiosa, a primeira parte da vida religiosa, cada faceta da minha vida religiosa é marcada por este princípio, que Deus me vê, e que a minha vida deve ser uma vida voltada para o Senhor. Assim, guardai-vos de viver a vossa vida religiosa como um show diante dos homens, como uma piedade, uma religião para os homens, mas sim para Deus. Guardai-vos de fazer isso. Deus é o Deus que tudo vê. Deus é o Deus que vê os seus filhos e filhas. Em minha piedade, meu culto e meu serviço ao Senhor, na casa do Senhor, Deus vê o que está em secreto. Ele vê a realidade. Ele vê o verdadeiro motivo da minha ação, do meu louvor, do meu serviço, a maneira como eu faço as coisas, da minha tática na igreja. É para ser visto pelos homens, é para ser observado, ou como algo diligente oferecido ao Senhor. Ele sabe se a minha piedade é feita diante dos homens, para os homens, ou será feita diante dos homens para Deus. Será feito para ganhar estímulo, respeito, crédito, o louvor dos homens, elogios, disfarçado de culto a Deus, ou que, embora realizados pelos olhos dos homens, é dirigido inteiramente ao Senhor, porque é o Deus que vê, e essa verdade é repetida aqui como Pai Celestial que vê em secreto. É por isso que essa declaração aparece como todo. Jesus está dizendo, naquilo que nós fazemos para o Senhor e nossa religião, Deus é o nosso Pai que vê em secreto e vê a motivação do nosso coração. E assim nós vimos com esse princípio, é um princípio poderoso, muito poderoso, para a verdadeira santificação. Deixa eu recapitular isso, meu querido amigo. Se você deseja escrever uma frase no carro, no quadro de casa, no diário, no celular, escreva essa: meu Deus, Gênesis 16:13, o meu Deus é o Deus que me vê. E esse princípio irá marcar a minha vida a cada dia. E a minha santificação será moldada por isso, porque no momento em que eu acordo e eu abro os meus olhos na minha cama, eu me lembro que o meu Deus é o Deus que me vê, e que toda a minha vida ao longo das horas deste dia, tudo que eu falar, tudo que eu disser para as pessoas, tudo que eu pensar no meu coração, tudo que eu contemplar, olhar em volta, será feito diante dos olhos de Deus. Então a santificação começa a fluir de verdade. Piedade começa a existir, sinceridade começa a existir, verdadeira religião começa a fluir, porque é a minha vida que vive diante dos olhos de Deus. Não há nada que eu faça imaginando que Deus não vê, que eu escreva no Facebook,
e o que eu envio pelo meu texto no celular, os recados, as palavras, os pensamentos, as atitudes em silêncio dentro das pessoas é feita diante de Deus que vê. Isso move a minha santificação, porque me leva a agir e perguntar. Eu preciso viver de uma maneira santa. Eu estou a ponto de pecar, como eu posso fazer isso? Meu Deus está aqui me vendo, seus olhos estão sobre mim. Isso molda a minha atitude, isso tira o meu pé do caminho errado, isso santifica os meus sentimentos. E esse é um princípio poderoso que deve conduzir a vida de cada crente. E ali, meu querido irmão, vivendo desta maneira que o orgulho evapora, e que as picuinhas desaparecem, e que a soberba desmorona, porque meu Deus me veio, e porque Ele me veio, meu Pai Celestial, não poderia eu pecar contra o Senhor, não poderia ouvir a palavra de Deus somente lá no monte da liseira, no almoço, ou o que quer que seja, se eu estou na presença do Senhor, não poderia dirigir a Ele no louvor, com a mente em outro lugar. Meu Deus me veio, me sonda, conhece a minha vida, assim toda a minha vida se torna uma vida na presença do Senhor, de manhã, de tarde, de noite, na igreja, em casa, em meu relacionamento. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu vou responder, meu Deus me vê. Eu não posso ser insincero, eu não posso prometer e não cumprir, eu não posso falar da boca para fora, eu não posso. Meu Deus me vê, isso me faz amadurecer e minha santificação se torna real. O princípio poderoso, na verdade, o princípio verdadeiro. E ele está por trás dessas palavras do Senhor: guardai-vos de fazer a vossa esmola, piedade diante dos homens, para serem vistos por eles. Por quê? Porque fazendo assim, estou parafraseando agora, diante do vosso Pai Celestial que vem em secreto, não tem galardão do Senhor que está nos céus. Desde o princípio ele marca, ele permeia por este capítulo 6. E o Senhor Jesus Cristo, para então trazer o princípio, ele passa imediatamente a exemplificar a maneira como este princípio deve ser vivido. Ele dá 3 exemplos: esmola, versículos de 2 a 4, oração, versículos de 5 a 15, jejum, versículos de 16 a 18. Tudo isso não passa a vida de um crente. Caridade, nossa maneira de agir para com o próximo, não apenas a doação de uma oferta financeira por necessidade, mas qualquer tipo de demonstração de auxílio para a necessidade. Também para com o próximo, oração a Deus para com Deus, e jejum, o esforço diante de Deus para a mortificação da carne, para a vida de santificação. O nosso objetivo nessa manhã é considerar apenas o primeiro e terceiro exemplo pelo tempo. Nós vamos saltar o segundo exemplo, que é a oração, e deixar reservado para um estudo mais especificado sobre a vida de oração. Nós queremos focar esta manhã sobre esmolas e jejum. Esse é o nosso objetivo, como se breve nos últimos queridos. Pode agora a sua atenção para o versículo número 2, então. Diz o Salvador, aplicando o princípio do versículo 1, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Tem doação de esmolas, oração, jejum, eram práticas comuns para o povo de Deus da antiguidade. Talvez eram as práticas mais comuns da vida religiosa de Israel: jejuar, auxiliar os necessitados, orar no templo ao Senhor e em casa. Eram as práticas mais visíveis, não é? As práticas religiosas daquela nação mais visíveis. Auxiliar os povos, jejuar e também orar ao Senhor. As festas cerimoniais, por exemplo, aconteciam em períodos regulares do ano poucas vezes, uma vez por ano, cada uma delas. Mas jejum, oração, à tarde, não é? Esmola, era algo comum, semanal, diário, que era realizado por aquele povo continuamente. O Antigo Testamento, deixa eu trazer esse ponto aqui, eu espero que sua atenção esteja acompanhando. O Senhor Jesus Cristo, ele continua a desdobrar a sua declaração lá no capítulo 5, versículo 20. Que se a nossa justiça vai ser dos fariseus, de maneira que não teremos prova de que pertencemos ao reino de Deus. E aqui ele está pegando da lei moral, mas em particular da lei cerimonial, exemplos de como a justiça do reino deve ser vivida. Ele lidou com a questão dos 10 mandamentos, alguns exemplos em particular, mostrando o espírito da lei. E agora, em particular, ele lida com exemplos da lei cerimonial, mostrando como esse princípio declarado no versículo 1 deve ser vivido. Ele continua lidando com a justiça da lei. Ele cita 3 exemplos que eram práticas comuns da vida do povo de Deus na antiguidade. Esmolas eram provisões dadas por Deus para o povo lá no Antigo Testamento. Eram práticas cotidianas.
eram realizadas pelo povo de Deus. E o Senhor toma esse comando, este mandamento lá do Antigo Testamento, a prática das esmolas, e ele começa a desdobrar o princípio do versículo 1 em cima, neste caso, exemplo. Ele diz, primeiramente, que a doação do povo de Deus, que a vida religiosa do povo de Deus não deve ser vivida de uma maneira mecânica, não como uma prática mecânica. E em segundo lugar, ele diz que essas coisas deveriam ser feitas não para ser vistas pelos homens, esmola, jejum, oração, mas para com Deus. Porque, meus queridos, o orgulho que há dentro de cada um de nós, a autoapreciação, transforma qualquer coisa em uma plataforma para o ego, não é? Em uma plataforma para o orgulho. Assim o Salvador, com este exemplo em particular, tirado do Antigo Testamento, uma prática religiosa do povo de Deus, que é o doar, o dar de esmolas, para lidar com o crente e a maneira como ele deve viver nesta área espiritual do seu vida, o exercício da sua religião. Ele passa outra vez a contrastar o espírito de piedade que deve existir em nossa vida religiosa, a verdadeira piedade do crente, com a falsa piedade farisaica dos líderes religiosos de sua época. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo a mesma coisa que ele fez com a lei moral. Ele está comparando, ele está elucidando, ele está desmascarando a hipocrisia religiosa. Ele está ensinando a verdadeira religião. Em suma, o que ele ensina aqui, meus irmãos, é que a nossa vida espiritual, é que a nossa religião, ela deve ser vivida diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Deus que tudo vê, diante do Pai Celestial que vê em secreto. Ele sabe se nós adoramos em espírito de verdade, ou se tudo não passa de uma pretensa, de um teatro, de uma farsa. Ele sabe se nossas obras, se nossas esmolas são feitas para o bem do próximo de fato e para a glória de Deus, ou se é uma plataforma para a nossa exaltação espiritual. Esse é o princípio aqui. Agora, versículo 2 mais uma vez. Quando pois deres esmola, pecando princípio, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Não faça isso, diz o Salvador. Não haja desta maneira. Bem, aqui está a questão das esmolas, ou a demonstração de caridade pelo próximo. A lei de Deus, através de Moisés do Antigo Testamento, fez provisões para isso. Olha comigo rapidamente Levíticos capítulo 19, os primeiros textos, versículo de número 9 a 10, onde nós aprendemos sobre essas provisões da lei moral para o bem do auxílio necessitado. Provisões de Deus na lei moral. Levítico 19, de 9 a 10, palavras de Deus através de Moisés. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua seca. Faça isso, diz o Senhor, quando você for fazer a colheita, não pegue cada grãozinho que cai no chão. Semelhantemente, não rabiscarás da tua vinha, nem colherás aos barros caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui está Deus fazendo provisão para aqueles que se encontrariam em uma situação temporária de necessidade espiritual, para que as pessoas pudessem passar pelo campo, pegar as sobras de alimento e se alimentar. Era uma atitude de boa vontade. Não é deixa os campos, era quadrado, deixa os campos, as sobras, o que cair, deixa ali, porque há pobres passando por alguma necessidade, eles passarão pelos campos, devendo se alimentar. Uma demonstração de grande amor do Senhor. Salmo 41, versículo 1, um outro texto apontando para isso. Uma bênção pronunciada aos que faziam assim, os que ajudavam os necessitados. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Em Provérbios 21, 13, há uma maldição pronunciada àqueles que agem egoisticamente, gananciosamente e se esquecem do necessitado. Provérbios 21, 13, ora, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Você percebe? Aqui está a provisão de Deus no Antigo Testamento para os necessitados, ou seja, a prática de esmolas, auxílio aos que se encontram em extrema necessidade, era uma prática comum em Israel. Era um requisito da lei moral de Deus. Todo judeu sabia bem disso. Isso se tornou uma prática da vida religiosa.
Todavia, meus queridos, doar aos em extrema necessidade, como todas as ordenanças do Senhor e todas as expressões de devoção religiosa, não é? Algo que é feito e pode ser visto, poderia ser utilizado para um motivo perverso. Poderia ser transformado em uma plataforma para o ego, não é verdade? Porque o orgulho, a ausência de um coração sincero diante de Deus e o esquecimento de que Deus é o Deus que me vê neste momento, ele pode poluir tudo que nós fazemos. E se há uma oportunidade de fazer o bem, e isso é feito diante dos olhos das pessoas, então o nosso orgulho irá transformar muitas vezes isso em uma audiência, em um púlpito, em uma plataforma para o orgulho. O orgulho irá usar a oportunidade como meio de autoexaltação. E as oportunidades de demonstrar devoção a Deus e amor ao próximo podem muito bem azedar e se transformar em um teatro, em uma plataforma. E este é o assunto que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui no primeiro de seus exemplos, em que ele aplica o princípio do versículo 1. Guardai-vos, diz o Salvador, de viver a vossa piedade diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Aqui está o princípio. Não toque uma trombeta, não chame uma fanfarra, não chame a atenção das pessoas. Todas as vezes que você fizer um bem ao próximo, como uma demonstração que o amor de Deus habita em seu coração, porque Ele envia chuva e sol sobre os bons e os maus, e como crente nós desejamos ser inteiros, perfeitos, sem acepção de pessoas, não toque trombeta, diz o Salvador, não chame atenção, isto é, não anuncie aos outros, não fale aos outros o que você acabou de fazer de bem para o próximo. O Senhor, Ele não está condenando aqui o lugar em que é feito a caridade, sinagogas nas ruas, claro que não, mas a publicidade destas coisas. Deus não condena o culto público, mas Ele condena o culto para a publicidade pessoal. O que nós devemos buscar, ensina o Salvador, é um caráter piedoso. É isso que está por trás desse exemplo. Nós precisamos de um caráter piedoso, nós precisamos rogar a Deus por isso. Não mera reputação de piedade, não mera aparência de piedade, de um caráter piedoso. E este princípio de que Deus é o Deus que me vê, irá formar isso dentro de nós. Oh, queridos irmãos, nós precisamos de um caráter piedoso e não de uma mera aparência de piedade. Isso deve nos diferenciar em nossa vida para com o Senhor. É claro, o discípulo do Senhor, ele não deve fazer um esforço, por um outro lado, para esconder a sua vida espiritual. Não é esse o princípio que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui, porque nós já vimos no capítulo 5, versículo 16, que ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, estas boas obras, elas devem refletir a glória de Deus, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Nós não procuramos esconder estas coisas. Não é essa a ideia, viver um cristianismo camuflado, invisível, mas viver a vida cristã visível diante dos homens, não para receber honra dos homens nesta vida, mas para que os homens vejam o caráter de Deus formado em nós, o altruísmo que foi implantado em nós, o amor, o autocontrole, a paciência, o não egoísmo, a verdadeira caridade, a verdadeira compaixão pelas pessoas, mesmo quando elas se colocaram em dificuldade pela sua própria iniquidade, ignorância, preguiça ou o que quer que seja, no momento da extrema dificuldade, demonstração de verdadeiro amor, o cuidado, a atenção de uma pessoa em dificuldade material. Essa é uma demonstração do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Versículo 48 do capítulo 5, sede pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas não uma plataforma para o orgulho, não uma plataforma para o orgulho espiritual ser exposto. E ele continua no versículo 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Bem, a ilustração do versículo 2, tocar uma trombeta, chamar a atenção das pessoas, obviamente não é literal. Ele diz: quando der esmola, não faça trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Isso é uma hipérbole, isso é uma figura de linguagem, uma exageração. Ninguém entrava na sinagoga e tocava a trombeta, não é? Tururu, tururu, atenção pessoal, vou colocar a minha oferta. Nada disso.
O Senhor Jesus Cristo está exagerando. É um pouco cômico realmente, e ele faz isso de propósito, para que as pessoas entendam que aquela atitude orgulhosa de que ir em direção ao gasofilaço, olhando para os lados, carregando uma sacola de dinheiro, é tocar uma trombeta, é chamar a atenção. Assim fazem os hipócritas na sinagoga, que representa a igreja, religiosos, e também nas ruas, no mundo não religioso, está em todo lugar, na igreja e no mundo. O não salvo, não crente é assim, e muitas vezes o crente é levado por esse tipo de atitude orgulhosa, em chamar a atenção para si mesmo. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ninguém, na verdade, faria isso, chamaria uma fanfarra para anunciar a sua atitude, mas é claro, e aqui está o ensino, há outras maneiras muito mais sutis e mais efetivas de chamarmos a atenção das pessoas, não é verdade? O orgulho é muito sutil. Há maneiras muito mais eficazes e sutis de obter publicidade para a sua generosidade sem parecer tolo. E é disso que o Senhor trata nesses 3 exemplos aqui, e é isso que nos interessa. Deixar de mostrar aos outros as nossas boas obras em público, não tocando trombetas, pode atacar o problema da vanglória verdadeiramente, mas é incompleto, ataca incompletamente, porque veja, uma pessoa pode praticar boas ações diante dos homens e não procurar o louvor humano, mas praticar suas boas ações em secreto, em segredo, e desejar muito que elas possam ser conhecidas pelas pessoas para ganhar este louvor, não é verdade? As pessoas podem, muito bem, fazer suas boas ações diante dos homens e não procurar o louvor humano, mas praticar boas ações em secreto, longe dos olhos humanos, e desejar que essas boas ações sejam conhecidas, descobertas pelas pessoas para ganhar o louvor delas. Essa é a sutileza do orgulho. Eu me lembro de um cantor famoso aqui no Brasil, da Bahia, que foi ministro da Cultura um tempo atrás, escrevendo que o maior prazer que ele tem, a alegria da alma dele, é poder fazer o bem para o próximo, assim, discretamente, humildemente, depois saber que elas descobriram que foi ele que fez por elas. Você percebe a sutileza? É exatamente por causa dessa sutileza do orgulho que o Senhor dá essa segunda direção no versículo de número 3. Não anuncie também a si mesmo. Versículo de número 3. Quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Esse é o significado da metáfora do Senhor sobre as mãos. A mão é uma parte de nós, não é? Ele está dizendo, não anuncie para uma parte de você mesmo o bem que você fez ao próximo. Versículo 2. Não chame a atenção de quem está em volta de você, mas isso não é suficiente, porque é um negócio dentro de nós monstruoso chamado orgulho. Então também não anuncie para uma parte de você o que você acabou de fazer para o próximo. Não faça a boa obra e fique recapitulando em sua mente quão maravilhoso você foi e como você parou e ajudou aquela pessoa. Como eu fiz estas coisas. Não saiba a tua mão esquerda, uma parte de você, o que fez a tua mão direita. Não anuncie aos homens, não toque trombeta, não marque uma reunião, no dia que for entregar a cadeira de roda, não chame o jornal, não faça no aniversário da instituição, não apareça na foto entregando a cadeira de roda, não toque trombeta, mas também não diga a si mesmo, não diga a sua mão esquerda, quão maravilhoso você é, porque o teu Pai que está em secreto vê o coração. E se eu busco galardão humano ou de mim mesmo, então não tenho mais nada do Senhor. Não toque trombetas diante dos homens, não ponha seu nome na cadeira de rodas que você doou, não chame o jornal local, não faça anúncio para as pessoas de suas obras, e então não anuncie a si mesmo para massagear o ego, diz o Salvador. Veja a sequência do raciocínio. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas no mundo religioso e também no mundo não religioso, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada de fato em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Deixe-me falar um pouco mais sobre isso aqui. Não permita que uma parte de você fique sabendo o que você acabou de
fazer. Você me entende o que eu estou dizendo? Nós somos assim, não é? Deixe o registro da boa obra com Deus, meu querido amigo. Deixe com Deus. Esse é o princípio aqui. Essa é a justiça que excede a dos fariseus. Os fariseus religiosos, crentes não convertidos, podem até não tocar trombeta diante dos homens, mas dentro de si mesmo, eles pegam um diário e começam a marcar ali as suas boas obras. Eu fiz isso em tal dia, eu fiz isso, de que maneira eu fiz, e que descrição, e como eu fui tão invisível, ninguém viu nada, maravilhoso, medalha para mim. Os hipócritas religiosos andam dessa maneira, porque em seu coração, em sua mente, eles não consideram que a lei moral de Deus e os olhos de Deus têm jurisdição sobre a alma. É uma religião da aparência. E o Senhor Jesus Cristo deseja e comanda que a sua igreja seja tão diferente. Seja uma igreja composta por crentes que andam sob os olhos do seu Pai Celestial, e tudo que fazem na alma e no coração seja manifesto diante de Deus. Não mantenha um diário, diz o Salvador. Não seja como os não convertidos religiosos, que seja algo entre você e Deus, algo da alma, do coração, entre você e o seu Pai Celestial. A religião praticada sob os olhos de Deus, que vê o meu coração, não anuncia a sua obra a si mesmo para massagear o ego. Não mantenha um diário em sua mente onde você registra as suas boas ações. Assim, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Deixe que Deus faça isso. Deixe que Deus guarde o diário. Deixe que Deus tome nota, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Bem, veja como esse princípio poderoso, verdadeiro, do versículo 4 é expresso de uma outra maneira agora. Abra comigo em Mateus 25, 37. Mateus 25, 37. Aqui é uma passagem tremenda. Pense comigo na seguinte ilustração. Nós terminamos aqui a nossa jornada terrena. Chegou o momento de receber galardões na presença do Senhor. Final da jornada, a presença do Senhor. Versículo 31 para começar. Os crentes terminaram a sua jornada diante dos olhos de Deus e o mundo inteiro. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Observe o elemento público agora. Lá em Mateus, o Senhor Jesus falou: Deus te galardoará publicamente. Observe o elemento público se desdobrando agora. E todas as nações serão reunidas diante dele publicamente. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Todo mundo está vendo isso. Então dirá o Rei, Jesus, aos que estiverem à sua direita, esses discípulos de Cristo, salvos pela graça de Deus, que lá em Mateus ele está ensinando: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Observe agora. Porque tive fome, aqui estão demonstrações de esmola. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e visitaste-me, vestiste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer. Eles não se lembram. Jesus Cristo, que é a verdade, está dizendo que eles fizeram isso, mas eles não se lembram. Quando foi, Senhor? Com sede e te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te. Eles não se recordam. Sabe por que eles não se recordam? Porque quando eles deram a sua esmola, quando eles fizeram essas boas ações, eles não disseram para a mão esquerda o que eles estavam fazendo, então eles se esqueceram. E aqui está o Senhor lembrando para eles: vocês fizeram isso e isso, mas eu não me lembro, Pai Celestial. Foi porque, justo, bendito de meu Pai, você fez isso como para o Senhor, não dizendo a tua esquerda. Porque se você dissesse a tua esquerda e tomasse nota na memória, você se lembraria e não teria agora nenhum galardão e nenhum bendito de meu Pai. Você percebe?
É isso que ele está dizendo. Ele guarda o registro. Ele quem toma nota. E ele quem galardoa. Meu querido irmão, deixe o registro com Deus. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dado em secreto, e teu Pai que vê em secreto e toma nota, Ele mesmo te recompensará publicamente. Aqui está o sentido disso. A nossa vida, a nossa ação, a nossa atitude, o nosso agir para com o próximo, na igreja, o nosso serviço espiritual, puxar uma cadeira, abrir uma porta, dar um inário, praticar a minha justiça, na minha escala de trabalho, no meu serviço, eu preciso estar consciente disso. O meu Deus é o Deus que me vê. E aquilo que eu faço, eu devo fazer como para a glória do Senhor, buscando o seu louvor. Este é o grande princípio. Quão poderoso Ele é, quão tremendo Ele é. E todas as vezes que nós fizermos alguma coisa neste mundo, demonstrando o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, que lança sol e chuva sobre bons e maus, marque isso. Faça para o Senhor. Não toque trombeta, não diga à sua esquerda, mortifique o orgulho, não aproveite de oportunidades, não diga à pessoa, a pessoa está passando tão mal, foi tão bom ter ajudado ela, agora ela está assim, foi tão bom ter auxiliado, foi tão bom ter suprido essa necessidade da pessoa. Porque ao fazer assim, que galardão nós temos do Senhor? Que galardão nós temos de nosso Deus, meus queridos amigos? Se nós começarmos nesta manhã a analisar a nossa vida espiritual, faça esse exercício neste momento. Tudo aquilo que nós fizemos para auxiliar o próximo na causa de Deus, a maneira como nós fizemos isso, quanto de galardão nós temos ainda do Senhor? Essa é a grande questão. Será que nós iremos nos surpreender em descobrir que já recebemos o nosso galardão? Aqui está um princípio poderoso para a nossa vida espiritual diante do Senhor. Deus é o Deus que me vê. Eu devo fazer e viver estas coisas na presença de meu Deus que me vê. Como, de fato? Para o Senhor. No coração e na mente, para o nosso Deus. Bem, deixe-me agora pular para o terceiro exemplo do Senhor, versículos 16 a 18, onde ele aplica o mesmo princípio. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Que palavras, não é? Aqui o Senhor apresenta o último de 3 exemplos sobre a verdadeira piedade. E ele contrasta este exemplo com a postura vazia dos escribas e fariseus. E se nós aprendemos a lição do primeiro exemplo, então não haverá surpresa agora neste terceiro exemplo. Mas antes de lidarmos com a aplicação do princípio do versículo 1 no exemplo do jejum, eu creio que é salutar lidarmos com o jejum per si. O jejum. Você se recorda, não muitos meses atrás, nós tivemos um tempo juntos ali no nosso retiro espiritual falando sobre jejum. Eu gostaria de recapitular os pontos principais do ensino bíblico sobre o jejum. Bem, jejum era uma parte estabelecida na adoração do povo de Deus. O Antigo Testamento deu isso ao povo de Deus, era parte da lei cerimonial, mas não era algo regular. Isso não era feito semanalmente, não foi dado por Deus para ser feito regularmente. Na verdade, havia apenas um único jejum público dado por Deus ao seu povo, que aconteceria, no dia da expiação. Abra comigo rapidamente Levítico 16, versículo 29 a 31. Aqui está o comando da lei moral, cerimonial, sobre o único jejum público ordenado por Deus. Era o dia da expiação, Levítico 16, 29 a 31. Essas palavras: e isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. Esse é o jejum. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós,
para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, jejum, isto é, estatuto perpétuo. Apenas um jejum dado por Deus. Mas no tempo de Jesus Cristo, nos dias do Senhor, aqui no Sermão do Monte, os fariseus tinham tornado o jejum em uma rotina habitual. Toda semana, todo dia. Eles transformaram o jejum em uma regra, pegaram essa regra do Antigo Testamento, que era um jejum por ano, um ajuntamento público, e transformaram essa cerimônia pública em um jejum pessoal, privado. Percebe? Era algo congregacional, todo Israel reunido, no dia da expiação, mas os fariseus aos poucos foram transformando isso aí em algo pessoal, privado, e transformaram o jejum em uma rotina pessoal 2 vezes por semana. Como é que nós sabemos disso? Lucas capítulo 18, nós percebemos isso, versículo 12. O fariseu chega a Jesus e ele diz, ali no templo: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos, a 10ª parte, de tudo quanto possuo. Deus no Antigo Testamento diz, o dízimo é só disso, disso e disso. Ele diz, eu dou de tudo, eu deixo 10% do meu cabelo pendurado aqui, 10% da minha roupa, 10% de tudo, eu sou maravilhoso. Eu não jejuo 1 vez por semana, por ano não, 2 vezes. Você percebe? Isso aqui é parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo condenou os fariseus e escribas, ao dizer que eles atavam essas trouxas pesadas, e colocavam no ombro, não deles, mas dos outros. A lei diz um jejum 1 vez por ano. Eles pegavam essa lei e falavam, não, isso não é bom o suficiente. É todo dia ou é 2 vezes por semana. Põe essa trouxa pesada, cerimonial, no ombro das pessoas que ninguém consegue carregar, todo mundo pretende que cumpre e vive, e ninguém faz nada. Uma religião mecânica dos lábios. Os fardos religiosos. São esses os fardos religiosos. Mas a prática do jejum em Israel era uma prática espiritual. Não era ascética, para me cansar, me ferir, nem era terapêutica, para me purgar, me purificar sem comer certos alimentos. Bem, o que de fato então é o jejum? Em um sentido físico literal, o jejum é a privação temporária ou total, parcial, ou total de certos alimentos. Isso é jejuar, não é? Vai num dicionário médico e você descobre que jejum é isso, é privação total ou parcial de alimentos por certo período de tempo, para algum propósito. Na conotação bíblica, espiritual, o crente fazia isso por certo período de tempo para afligir a sua alma. Esse era o objetivo, ficar sem se alimentar para se envolver com algo. O termo jejum na Bíblia, a palavra jejum, é um daqueles termos técnicos. Sabe o que é um termo técnico? É uma palavra que é usada para representar todo um contexto, um ato, uma cerimônia. Em vez de falar sobre a cerimônia por inteiro, usa um termo que representa ela. O jejum é um desses. Deixa eu dar um outro exemplo. A palavra apóstolo. Você sabe que apóstolo significa enviado. É a palavra grega para enviado. Em português nós usamos a palavra enviar ou enviado. O grego é apóstolos. Foi transliterado. Então qualquer pessoa é um apóstolo. Se você envia um menino daqui para acolá, ele é um apóstolo, ele foi enviado. Só que como esse termo foi usado em particular para aqueles que foram separados por Cristo, enviado a pregar o Evangelho, então ficou uma conotação de que os apóstolos eram os enviados. Se tornou um termo técnico, não é verdade? Você percebe que Barnabé é chamado de apóstolo, mas ele não é. Marco também, como pode? Porque eles faziam parte do bando apostólico que foi enviado, eles também eram enviados, apóstolos. Mas aqueles que foram testemunho ocular do Senhor, que receberam os dons espirituais, eles eram os verdadeiros enviados. E aí desenvolveu-se o termo técnico. E a mesma coisa aqui. O jejum é uma cerimônia que envolve certas coisas. Mas porque o que caracterizava mais para a pessoa era ficar sem comida, então toda a cerimônia recebeu o termo de ficar sem se alimentar, dieta, ou jejum. Ele vai fazer o jejum, quer dizer, ele vai se envolver em oração, nisso, naquilo. Então é um termo técnico na Bíblia. E o objetivo do jejum sempre foi espiritual. Era uma expressão de tristeza, meus irmãos. Jejum expressava tristeza. É por isso que é chamado de uma aflição para a alma. Lá em Isaías 58, versículo 5, texto primeiro de nossa leitura, seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, percebe? Lá no Salmo 69, versículo de número 19, nós temos a mesma ideia de que jejum é tristeza, é aflição. Salmo 69, 19.
Eu estou no versículo incorreto aqui, mas Davi ele fala sobre entristecer a sua alma, afligir a sua alma. Essa é a ideia do jejum. O jejum é um momento de aflição, um momento de tristeza, um momento de quebrantamento diante de Deus. Em tempo de grande calamidade, em tempo de grande perplexidade, em tempo de grande aflição. O jejum era realizado em momentos específicos no Antigo Testamento, quando sobre o julgamento divino, Deus mandava praga. Lá em Joel, nós lemos sobre isso, que a nação se reuniu para jejuar. Quando a calamidade pública vinha sobre o povo de Deus, lá em 2 Samuel, quando a aflição privada, a aflição pessoal, tristeza profunda, grande angústia, nós vemos isso também. Quando grandes decisões deveriam ser tomadas, decisões críticas, lá em Atos capítulo 14, o jejum tinha uma ligação inseparável com a oração. Lá em Jeremias 14, versículo 12, eu leio apenas essa, nós temos um exemplo disso. Abra comigo em Jeremias 14, 12, um exemplo de como o jejum está relacionado à oração. Isso é de gigantesca importância. Essas palavras: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Observou? É uma questão espiritual. Ele não diz: quando jejuarem, não ouvirei o ronco dos seus estômagos. Porque jejum não tem a ver com faltar comida, mas com orar. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimento, não me agradarei deles. Deixa-me marcar isso em Esdras também, porque é um outro texto em Esdras, capítulo 8, 23, que mostra também essa ligação do jejum com oração. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, petição, e moveu-se pelas nossas orações. Daniel também, ele se colocou reservadamente para orar ao Senhor. E aquela oração foi por tanto tempo que ele deixou de se alimentar e se tornou jejum. Ou seja, há uma conexão entre jejum e oração. No Novo Testamento, o jejum ele é mais condenado do que promovido. Aqui em Mateus capítulo 16, nós vemos o Senhor condenar a maneira errada dos fariseus jejuarem. O que não é jejum, então? Bem, o foco do jejum na Bíblia não está na simples privação total ou parcial de alimento. Jejum não tem a ver com o estômago, com a dieta, com o que você vai comer. O foco é espiritual, não estomacal. Não é uma forma, o jejum, de dieta alimentar para os crentes. A dieta dos crentes é o jejum cristão, nada do tipo. O jejum também não é uma espécie de limpeza, de purgação espiritual. Vou me purgar, vou me limpar através do jejum. Agora volte ao nosso texto. Veja o versículo 16, Mateus 6. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz, porque nós estamos tentando ilustrar isso aqui. Ele diz, versículo 16 em diante, isso. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O Senhor recomenda, essa é a pergunta, será que o Senhor está aqui recomendando, ordenando o jejum para a igreja? Será que Ele está recomendando o jejum para os cidadãos do reino? Ou Ele está apenas usando um exemplo da lei cerimonial que ainda estava em vigor para mostrar a justiça do reino, como por exemplo Ele fez no capítulo 5, versículo 23 sobre os sacrifícios. Lá no versículo 23 Ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti, aqui Ele aplica o espírito da lei. Oferta aqui não é financeira, é o sacrifício de sangue. Ele está usando um exemplo da lei cerimonial que iria ficar para trás. Será que é a mesma coisa com o jejum? Ele está apenas usando um exemplo da lei cerimonial? Ou ele está recomendando para a igreja, para frente, o jejum? Deve a igreja jejuar? Ou ele está apenas usando um exemplo da lei cerimonial, como ele fez com a questão do sacrifício, que ficaria para trás? Bem, querido, eu creio que a resposta é sim e não. Eu penso que, como cerimônia, claro, como costume religioso para Israel, isso cessaria ali. Não haveria mais um dia de expiação e um jejum cerimonial. Lembre que os jejuns 2 vezes por semana, privado, pessoal, foi invenção dos fariseus. Como lei cerimonial, aquilo que Deus deu ficaria para trás. Não seria uma liturgia para a igreja, assim por dizer, não seria uma imposição para a igreja. Mas ao mesmo tempo, isso é interessante, nos parece que Cristo não deleta o jejum no Novo Testamento. Na verdade, nós vemos o povo de Deus em Antioquia jejuando na escolha dos apóstolos. Como lei cerimonial, como imposição obrigatória, ficaria para trás, mas ao mesmo tempo nos parece que ele não deleta o jejum por inteiro.
Os líderes judeus não convertidos, fariseus, saduceus do Novo Testamento, eles colocavam o foco do jejum no elemento litúrgico, na ação, do não comer, do não fazer isso. Há muitas religiões que fazem isso. Os muçulmanos, por exemplo, não é tão visível aqui no Brasil, mas tem um período no final do ano em que eles entram por um mês de jejum. Mas parece que o foco não está no jejum, está na comilança que vai acontecer no final do jejum, ou na comilança antes de iniciar o jejum. Parece que o foco está todo na comida. Esse é o elemento mecânico da pessoa não regenerada. O foco está no externo. E assim eram os fariseus, assim eram os judeus no período do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, o foco não está no ato de não alimentar-se por muito tempo. Para que em meu orgulho vão, eu chame a atenção das pessoas para a minha grande religiosidade. É isso que Jesus está dizendo. Quando você jejuar, ele está usando o exemplo da lei cerimonial, não é? Passa uma maquiagem ali, cobre as olheiras, passa um gel no cabelo, toma um banho, sai sorrindo, não sai mostrando para todo mundo lá, não é? Você sabe como é essas coisas, não é? Como é que eu descubro com uma pessoa de oração? Ele fica ralando o joelho da calça ali no chão e vem para a igreja com o joelho tudo ralado. Mas como acontece com tua calça? Tem tempo de ralado, meu irmão, sabe como é, não é? Esse orgulho maligno, grotesco que há no ser humano de querer mostrar a religião para os outros. É isso que Jesus Cristo está lidando aqui. Porque este verme, ele é tão poderoso dentro de nós, que ele vai roubar nosso galardão, nossa instrumentalidade, nossa alegria, nossa santidade, destruir a igreja, destruir o mundo, destruir tudo. O Senhor Jesus é muito mais sábio do que nós. E quando ele põe a lente do microscópio neste vírus chamado orgulho, que infecta a religião e destrói todas as coisas, ele sabe muito bem que este é um verme que não irá morrer nem no inferno. E é por isso que ele precisa aqui nesta jornada ser lidado. Assim disse muito bem Spurgeon: se o último inimigo a ser vencido é a morte, o penúltimo é o orgulho. Porque ele é como um câncer em todos os relacionamentos. No casamento, na família, na igreja. É um câncer absurdo que você combate, ele continua a se espalhar. E ele vem de uma maneira tão sutil na vida religiosa que ele nos rouba tudo de Deus. E aqui está o Senhor Jesus Cristo lidando com o seu povo. E ele diz que no nosso jejum, a nossa prática espiritual, essas coisas devem ser diante do Senhor Jesus Cristo. O fato de nós não nos alimentarmos não garantirá do Senhor bênção favorável. Aqui está o foco sobre jejum. Jejum não é um método ou uma técnica espiritual para conseguir coisas e favores e benefícios de Deus. Jejum na Bíblia não é feito com a esperança de colocar Deus numa situação sem saída, num canto, encurralado, em que ele se veja obrigado a responder o meu pedido, o que nós esperamos. O que é um dos maiores males do meio pentecostal e neopentecostal, em suas campanhas, em seus jejuns, em suas orações, em seus votos de fé, em suas orações nos montes. Eles imaginam que estão cerceando a Deus e obrigando a Ele a responder, porque eu já me sacrifiquei, agora é contigo, senão tu é injusto. Eu vou colocar Deus num canto, me sacrificando no jejum, subindo no monte, etc. Mas, queridos irmãos, é muito importante mencionar isso, que no meio evangélico de nossos dias, tanto no passado quanto no presente, muitos têm usado o jejum como usavam os líderes judeus. Muitos no meio pentecostal e neopentecostal, e às vezes no meio evangélico reformado, adicionam um elemento místico ao jejum e não bíblico. E eles usam o jejum como um método espiritual para mover a divindade, para forçar a divindade, para que Deus realize aquilo que eu tanto almejo, aquilo de material, emocional e espiritual que eu preciso. O jejum é quase tomado como uma alavanca espiritual, né? Eu vou manipular a divindade e por meio de jejum eu vou fazer que as coisas funcionem e a minha bênção venha. Mas isso é tratar a Deus não como um Deus pessoal, mas como uma força, uma energia. Isso é tratar a Deus, Jeová, como um Deus pagão, como os pagãos faziam, não é verdade? Sacrifício, fumaça, pula, Deus vai mandar chuva, eu vou forçar a divindade, alguma coisa mística. Assim são muitos que usam do jejum para tentar forçar a Deus, mas Deus não irá abençoar pessoas que jejuam, mas vivem em sinceridade, que não querem ouvir a palavra de Deus, que não se dedicam a Ele, que não são fiéis ao Senhor. Pode fazer jejum, pode dar cambalhota, pode subir no monte, no Everest, pode dormir lá. Deus é um Deus pessoal.
Se eu sou pessoal, eu tenho pessoalidade, eu não sou uma fumaça, uma energia, eu sou pessoal, me comunico, muito mais Deus. Se eu vejo e observo você também, muito mais Deus. Como posso eu imaginar que por meio de um jejum, de oração no monte, eu vou enganar Deus quando eu vivo em impiedade, longe de Deus? Deus é o Deus que vê. Assim, muitos usam do jejum como uma prática pagã, como uma prática mística. De modo que, queridos, há outros crentes evangélicos que encaram o jejum como meio também de uma espécie de solavanco espiritual. Acho que esse é um mal jamais no nosso meio. Há crentes que não oram com continuidade, que não estudam a palavra de Deus com seriedade, e assim não conhecem a vontade de Deus que está revelado aqui, de modo que não sabem como viver vidas agradáveis a Deus, são desleais, são irregulares na igreja, não são dedicados ao Senhor. A igreja é um acessório na vida. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Uma fé débil, frieza espiritual, fraqueza contra as tentações, imaturidade, quedas em várias ciladas do diabo, uma vida indisciplinada, estéril, infrutífera, letárgica, preguiçosa. E tudo isso é muito triste. E eles sabem, nós sabemos que isso é muito triste. E aí, para saírem dessa condição terrível espiritual, de uma maneira mais fácil, é claro, de uma maneira sem esforço, sem crescimento, sem labutar na palavra, sem dedicação de vida, sem submissão ao senhorio de Cristo, sem meditação na palavra, bem como para poder ainda sair, mas permanecer nesse estado de insubmissão a Cristo, o jejum entra em cena. O jejum é oferecido com uma espécie de desatolamento espiritual. Eu estou mal, eu não leio a Bíblia, eu não oro, por isso que eu estou muito mal, eu vejo que eu estou mal, então eu preciso de um negócio que me tire rápido disso aqui, mas que eu possa voltar e continuar onde eu estou. Então o jejum vai fazer isso por você. E a campanha, e a oração forte, subir no monte, algum sacrifício místico espiritual, da mesma forma que é oferecidos cultos de libertação, oração forte, todo esse tipo de descarrego e tudo mais, para crentes que não amam a palavra de Deus e não se dedicam à palavra de Deus e se encontram em mais lençóis espirituais. Então o jejum é usado por muitos evangélicos como isso. Ou seja, o jejum, a privação total, parcial de comida, vira uma ferramenta espiritual mística, que é promovida como uma solução para problemas espirituais, materiais, urgentes e persistentes. Não é verdade? Não é isso que nós vemos? Mas é de suma importância compreender logo no início da vida cristã sobre o relacionamento do crente com o seu Salvador. Que o Senhor, embora Ele intervenha no momento de perigo, soberanamente, embora Ele intervenha no momento para além da nossa capacidade, Ele não abençoa crentes desobedientes à sua palavra. E aqueles que colocam de lado a sua palavra e os meios da graça que Ele próprio estabeleceu para a nossa saúde espiritual. A oração, o estudo dedicado à palavra de Deus, a congregação com o povo de Deus, por mais que jejue, que sacrifique, que suba ao monte, porque Deus é o Deus que tudo vê. Veja a figura que se forma diante de nós nesse sermão do monte. Tão diferente, não é? Do farisaísmo evangélico que nós vivemos no passado, talvez, e que nós encontramos permear tantas igrejas. É Deus lá e eu cá. E quando as coisas estão mal, eu preciso de alguma coisa forte para me levantar. Mas essa não é a vida cristã de um salvo. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, naquele grande sermão, reúne os seus discípulos e começa a dizer para ele: vocês não serão assim. A justiça de vocês precisa exceder a dos hipócritas dos fariseus. Deve ser a de pessoas verdadeiramente convertidas. É de suma importância sabermos disso, meus irmãos. Certos fatos bíblicos, então, sobre o jejum. É algo voluntário e privado. Não deve ser imposto por nenhuma igreja, na data tal, no horário tal. Não deve ser imposto por nenhum pastor. Não deve ser cobrado de um crente pelo outro. Você já jejuou? Você está jejuando? Quando você jejuou? Envolve reclusão, dedicação à oração e ao estudo. Envolve vida sincera, andar sincero e obediente com Deus. Não é prescrito pela igreja como uma obrigação. Não é ascetismo, não é misticismo, pois a adoração é sempre em espírito e verdade. Segundo, para nós rogarmos a Deus por algo, a Bíblia não impõe o jejum como critério. Ele não diz: jejuais e recebereis. Ele diz: batei e abri-se-vos-á. Isso é em oração. Nós podemos pedir a Deus todas as coisas segundo a sua vontade, no contexto da sua vontade, e Ele responderá. É uma promessa dEle. Nós temos a promessa do Senhor. E a maneira, veja isso, do Senhor ouvir e responder a nossa petição
é sempre segundo a vontade dele, sempre segundo a sabedoria dele, não importa o quanto nós jejuamos, ele é muito mais sábio do que nós. E em sua resposta ao nosso pedido, ele poderá responder da seguinte maneira, nos dando talvez, através da Escritura, maior sabedoria para lidar com aquela situação difícil, mais do que ele mesmo intervir na situação difícil. Ele pode nos dar maior conhecimento sobre a sua vontade, em vez de mudar aquilo que nós pedimos, e nós vamos entender qual é a vontade dele nisso aí. Assim é uma maneira dele responder. Ele pode, muitas vezes, nos dar um maior senso de gratidão a Cristo, um maior senso de dívida a Cristo. Ele pode nos dar maior dependência dele, maior segurança. Essa é a maneira que ele responde a nossa petição urgente, mais do que nos dar aquilo que nossos olhos desejam para ser satisfeito. Ele pode nos dar um apetite material menor para nós nos satisfazermos com aquilo que nós já temos. Ele é muito mais sábio do que nós. E talvez ele pode nos dar mesmo a petição específica que nós trouxemos diante dele, porque ele é nosso Pai Celestial. Assim, não é o jejum que controla Deus, e jejum não é uma ferramenta mística. Jejum, e nós lidamos com isso extensivamente, você não pode instituir nenhum dia de jejum, meu irmão, para a igreja, nem público ou privado. Não há qualquer indicação no Novo Testamento que o Senhor ordenou ou comandou o jejum como um ato usual da devoção diária. Sim, ele disse aos fariseus que repreenderam seus discípulos perguntando: por que os teus discípulos não jejuam como os discípulos dos escribas e fariseus, não é verdade? Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo foi uma resposta que aponta para o espírito e o princípio do jejum mais do que a prática do jejum. Aponta para a tristeza do jejum. E ele disse, respondendo da seguinte maneira: como vocês querem que eles jejuem quando o noivo está aqui? É hora de festa, é hora de alegria. Não foi isso que ele respondeu? Aí ele diz: haverá momentos de tristeza, haverá momentos quando será retirado o noivo, Cristo será crucificado, aí jejuareis. Você percebe, ele aponta não para a prática, mas para o espírito, porque jejum tem a ver com tristeza, perplexidade. Como podem jejuar no momento de alegria, se o jejum é caracterizado por abatimento de alma? Fariseus. Como podem eles jejuar se eles estão na companhia do noivo? Assim, meu querido irmão, se você diz a si mesmo: amanhã, na terça-feira eu vou jejuar, você já começou errado. Você está pensando no jejum per si, na privação de alimento, como uma ferramenta pagã, mística. Você colocou o foco na cerimônia, no estômago. Mas se você está aflito de alma, profundamente aflito e triste e perplexo, naturalmente você não deseja comer, não é verdade? E você deseja orar. E você ora. E aí isso se tornou um jejum. Haverá dias, disse o Senhor, em que jejuareis. Muitos dias na vida de um crente. Muitas provações. Quando você não quer comer. E porque você não quer comer, você também não quer ligar a televisão, a internet, nem está com condição de trabalhar ou fazer qualquer coisa. Sua alma está abatida. E tudo que você faz é se ajoelhar diante do Senhor e permanecer ali por horas. Isso se torna um jejum. Você nem quer saber da comida. E jejum é isso. É oração, é clamor, é intercessão. Haverá momentos em que jejuareis. E se a natureza crítica de nossa situação espiritual, o que quer que seja, nos leva a recusar comida e entretenimento, e nos leva a orar, a buscar ao Senhor, então não há nada de impropriado, de inapropriado terá acontecido. Se tornou um jejum. Mas o meu foco não foi ficar sem comer e sentir para manipular a divindade. Você percebe o que é o jejum na Bíblia? Aflição de espírito. Que o Senhor ensina que haverá tempos de profunda perplexidade, contrição na vida de um crente, quando deixar de desejar ou buscar comida, jejum, será um companheiro natural das nossas orações. Você já passou por isso? Você jejuou. Pastor, e se eu ficar muito mal e meu sangue, açúcar diminuir, eu não posso parar, pegar um biscoito? É claro que pode, porque o foco não é a comida, é o espírito, é a oração, não é a prática mecânica. Queridos, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito, em verdade, e não de coisas mecânicas, no monte ou no vale, ou de cabeça para baixo, ou lendo a Bíblia de joelho, ou é mais forte, é nada disso. Abandonemos o paganismo evangélico e
e as tradições do peso dos fariseus para uma vida real com o Senhor, em espírito e em verdade, mas uma vida dedicada ao Deus que tudo vê. E é então, nesses momentos, que o monstro do orgulho, observe agora a nossa conexão final, nesses momentos de verdadeira necessidade de orar ao Senhor, que o monstro do orgulho desejará se alimentar mesmo de nossa tristeza ou comunhão com Deus, não é verdade? E usar desses momentos para a vanglória. E nós corremos o risco de usar mesmo isso, esse momento difícil que me leva à oração, para parecer aos homens que nós somos religiosos. E é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Quando jejuares, nesses momentos, real perplexidade, tristeza, não saia por aí mostrando para todo mundo a sua religião. É triste, não é? É como aquele desenho da garça e do sapo, você já viu? Tinha uma nota de R$5 antigamente, que o povo gostava de pintar coisas cômicas. E aí tinha aquela garça branca ali na lagoa, com a boca aberta, e um sapo lá para dentro, mas só as mãozinhas para fora segurando a garganta. Já viu isso? Morrer jamais. Assim é o orgulho. Mesmo na morte, mesmo na perplexidade, na dor, na oração, está lá o orgulho. Estou jejuando, gente. Não é triste, meus irmãos? Oh, meus queridos, é tão cômico, seria se não fosse trágico. É um câncer na alma, um profundo câncer na alma de cada crente. Veja essas palavras do Senhor Jesus: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, cada área espiritual, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens se pareça que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E é isso que o Senhor está advertindo aos seus discípulos. Bem, ele aponta o lado cerimonial do jejum que iria passar, não é uma obrigação, nós não podemos pegar as coisas espirituais e transformar em mecanismo, em rosários, em práticas, para através desses meandros mecânicos receber alguma bênção da divindade mística. Não. Mas ao mesmo tempo ele não deleta o jejum da vida do crente. Ele mostra que virá naturalmente momentos difíceis de abatimento da alma, quando a abstenção de alimento, de lazer, o que quer que seja, é parte natural das nossas orações. E ao mesmo tempo ele lida com o monstro do orgulho que tudo contamina. Lembre-se que esse é nada mais do que o terceiro exemplo do princípio do versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa piedade diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Há uma última questão aqui que nós precisamos encerrar, para conseguir pregar a palavra de Deus, versículo por versículo, e exaurir o texto. Você percebeu que é uma questão de galardão aqui? O tempo todo ele está falando sobre galardão, não é verdade? No versículo 1, galardão, versículo 2, versículo 4, 5, 6, 16 e 18. Pergunta é: haverá galardão no céu? Galardão é um prêmio, não é? É uma recompensa, um laurel. Haverá isso no céu para os crentes? O crente receberá algo do tipo por causa de seu esforço depois da conversão ou não? Há galardões ou não? É uma questão complexa, na verdade, é um grande debate. Há aqueles que dizem o seguinte: o galardão é a salvação. A Bíblia diz que se eu fizer o meu maior esforço para servir a Cristo, eu sou um servo inútil, só fiz o que eu deveria fazer. Como é que eu posso merecer algum galardão? Eu tendo a me alinhar com esta linha. Mas há também aqueles que dizem assim, e isso transparece também na palavra de Deus, que o Senhor, Ele também coloca diante de nós incentivos e promessas para a nossa vida dedicada, que isso nos leva a nos dedicar mais e mais. Como um galardão, uma promessa de prêmio, eu também me inclino para esta linha de raciocínio, está na palavra de Deus. Há duas coisas a serem mantidas em mente neste texto aqui sobre galardão. A primeira delas é que sim, é necessário um espírito altruísta em tudo que nós fazemos, não é não fazer buscando alguma coisa em troca. Mas tirando de lado o fazer as coisas para chamar a atenção para nós, no que se refere à nossa vida de dedicação, sacrifício, serviço ao Senhor, a palavra de Deus sempre coloca diante de nós motivações positivas. Por exemplo, o Novo Testamento coloca como algo positivo desejar ver a Deus. E lá diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, depois da conversão, verdadeira santificação tem como prêmio, de alguma maneira, ver a Deus.
Não me pergunte como isso será, mas há algo positivo nessa declaração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é uma ambição santa. Esse é um desejo santo para quem já foi salvo pela graça. O Novo Testamento nos ensina que haverá uma prestação de contas para o crente, não é verdade? O salvo. Haverão, diz a palavra de Deus, aqueles que serão castigados pouco e aqueles que serão castigados muito. Isso se refere a salvos. E também a obra espiritual de toda pessoa, a sua e a minha, nesta jornada, será provada pelo fogo. Se foi construída com madeira, palha, feno, ou com prata ou com ouro. A sua obra é a minha obra, feita em Deus, de acordo com os comandos de Deus. Nossas obrigações para com Deus serão provadas. Assim, não há nada de errado em considerar galardão no céu, se a nossa preocupação é o galardão da santidade. O galardão de estar em mais íntima comunhão com o Senhor, tanto aqui quanto lá. Não diz o salmista que a comunhão, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, estão próximo dele, são um galardão. Assim nós devemos estar pensantes sobre essa questão do galardão, que o nosso esforço de servir ao Senhor, ele não nos garante chegar na presença de Deus, salvação é pela graça. Mas, queridos, para além de sermos recebidos ali, por pura graça, para que nós também ouçamos do Senhor Jesus aquele bem-vindo, fiel e bom servo. Isso é um galardão. Entrar ali é pela graça, foi Ele. Mas poder ouvir isso dos lábios do Senhor Jesus, Ele não diria aquele que não foi fiel, certamente que não. Ele é o Senhor da glória. Ele não diria um crente preguiçoso isso, mas ouvir isso, bem-vindo, bom e fiel servo, esse é um grande galardão. E nós devemos almejar isso em nosso serviço ao Senhor. Mas há uma segunda questão e última aqui. Não há nenhum galardão de Deus para aqueles que buscam isso dos homens. E esse é um pensamento muito solene. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles, assim não tendes galardão junto de vosso Pai que está no céu. Se você buscou um galardão na sua vida espiritual, X, Y, naquilo mais, na igreja, no que você faz diante dos crentes, você já tem o seu galardão. Já tem. Você vai ganhar isso. As pessoas vão te aplaudir. Você vai ganhar isso. Mas saiba que de Deus você não tem mais nada a receber. É o que o Senhor Jesus está ensinando. Assim, recapitule toda a tua vida cristã até aqui. Todo o bem que você já fez, toda a obra no reino, sob a luz dessa declaração, quanto galardão lhe resta para receber de Deus? É um pensamento solene. Quando nós vemos o cenário do ego, da autoprojeção no meio evangélico, na internet, em toda parte, eu creio que muitos se surpreenderão deste meio e descobrir que já receberam o que buscavam. Não é? A nossa preocupação deve ser essa aqui, meus queridos irmãos. Estas palavras do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Guardai-vos, diz ele aos seus discípulos, de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Pela ajuda de Deus, através de um autoexame sério, contínuo, fazer morrer o verme do orgulho espiritual. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.